Sejam bem-vindos a mais um episódio de Toda a Verdade aqui no canal do Reis do Rompimento. Meu nome é Eduardo, como vocês sabem, o mais odiado do jogo é o intento. Eles quando não estão ao nível querem inventar fofocas e carambas. Hoje o meu convidado é especial. Eu inclusive tive que trazer umas notas, tendo em conta o currículo do homem. Ele é considerado um dos rappers mais influentes da CPLP no que o rompimento diz respeito. Venceu 2 temporadas do Reis do Rompimento, a primeira em 2013, a segunda em 2015. É dos rappers mais consistentes no que o freestyle diz respeito. Conta 3 internacionalizações: Angola, Moçambique, Angola, Portugal e Angola. Redefiniu as regras do jogo do rompimento em Angola. Ele é jurista e advogado estagiário. Ele é o Manuel Mota, a.k.a. Mente Mágica. Sabe, bro? Ei, King. Porra, papá. Você só tem autorização de falar de mim enquanto artista, o resto convém não... Desculpa, senhor jurista. Só enquanto artista, ok? O resto bem, convém não... percebo. Só queria realçar as credenciais, Pronto, filho. incluindo as oficiais. Sabes que eu sou teu fã, boy. Sei, Muito obrigado. pronto. Obrigado Esteja à por ter vontade, aceito. mas prefiro não se alongar muito em questões de natureza pessoal. Ok. Mente Mágica, muito recentemente estou lembrado que é quando da tua batalha com... Deve ter sido ano passado, com stand-up. Foi ano passado, não é? Ano passado, certo. Sim, foi ano passado. Nas vésperas eu escrevi um artigo nas redes sociais e, ao que parece, caiu-te mal. Não gostaste? Porque o Fly, partilhaste com o Fly partilhou comigo. E certo dia quase que chegámos a ter uma desavença por causa do desconforto que isso te causou. Queres falar sobre isto? Já ultrapassamos? Claro, essa é uma questão... Claro. É assim, deixa-te dizer que as relações humanas são das coisas mais complexas que existem, ok? E pessoas inteligentes, adultas ou pessoas sérias não são aquelas que não têm desavenças ou problemas, mas são aquelas que, com uma capacidade acima do normal, conseguem ultrapassar esses problemas, essas desavenças e conviver como se esses problemas não tivessem acontecido antes. E acho que nesse capítulo a gente conseguiu se portar bem e ultrapassamos essa página e várias outras desavenças que eu já tive com muitas pessoas e que consegui ultrapassar. Então eu sinto-me confortável para falar disso, claro, com a maior normalidade. Sim, o que é que se passa? Tu fizeste um texto completamente depreciativo a mim e incluíste alguns elementos que não condizem à verdade. Importa salientar que quem faz um trabalho público tem que ter em consciência que esse trabalho é suscetível de avaliação, aprovação e reprovação do público, do modo geral. E desde o primeiro momento que eu entrei nos Reis do Rompimento, primeira liga, fiquei consciente disso e estou aberto a ser julgado e tenho sido julgado desde a primeira batalha até a última. É normal que isso se faça, mas também é normal que as pessoas que façam esse julgamento ou que façam uma apreciação sejam justos, não é? Sejam justos e no teu texto você realçou alguns pontos que não têm nada a ver comigo. Por exemplo, você tocou num ponto que eu achei completamente desnecessário, desrespeitoso à minha pessoa, quando chegaste a escrever que não, o Mente Mágica perdeu, e o que estava em conta no meu protesto ou na minha revolta não era a questão do resultado, porque eu não conheço uma batalha sequer que o resultado foi unânime do lado de todos que acompanham, percebes? Então sempre que faço uma batalha, estou consciente que uns vão dizer que perdi e outros vão dizer que ganhei. Esse é um processo natural. Contra isso não se luta, ok? O de errado no teu texto foi dizer que não, Mente Mágica desprezou o adversário, fruto dele ser alguém que veio de uma outra província, ter um sotaque assim de sulano, provinciano. Quer dizer, tu passaste uma ideia que eu releguei, ou seja, diminuí a pessoa do stand-up pelo facto de ser alguém com uma característica no que toca a fala do interior, mas propriamente do sul, o que eu nunca poderia ter feito, porque minha mãe é do sul, meu pai é do sul. Se alguém tiver que jogar o sul abaixo, não serei eu. Eu nasci e cresci em Luanda, mas me considero sulano, fruto da árvore genealógica, da ancestralidade. Estás a perceber? Ultrapassar essa fase. Conseguimos ultrapassar, então eu não gostei disso. Eu acho que tu poderias pôr a tua opinião, dizer quem ganhou, quem perdeu, mas sem trazer esse assunto à colação, porque ele não espezinhou por ele vir do sul. Eu acho que isso não tem nada a ver. E sendo alguém que convive comigo
diretamente, não há uma tela que nos separa, ou seja, tu não és daqueles que assiste o vídeo à distância, nós convivemos juntos. Epá, eu me senti no direito de confrontar com isso porque isso não condizia com a verdade. Ok. Conversamos e nos resolvemos como homem no fim do dia e hoje estamos aqui, felizmente, né? Lembro que escapei de bater por causa disso. Mas pronto. Esse nigga não está Felizmente, não, escapei de bater. Eu escapei de bater. O Flight acudiu muito, mas felizmente hoje eu orgulho-me de não baixar até aquele nível, de entrar em via de facto, que eu acho que é um nível muito baixo de se atingir. Está ultrapassado. Está ultrapassado. Não aconteceu, ok, pessoal? Eu quero mesmo começar por ali. Eu não sei se agora já te sentes mais confortável, não é? Tu perguntas o que quiseres. O que eu achar que devo falar, falo. O que eu achar que não devo falar, não falarei. Sobre este assunto que envolve esta batalha com o stand-up, porque em termos práticos você perdeu por júri, por desistência, e o júri obviamente não teve outra hipótese senão atribuir a vitória a ele. Mas já te ouvi a dizer, certa vez, que a tua questão nunca foi o resultado, foi o critério que na altura estava a se utilizar, porque o stand-up estava disponível para ir para mais um terceiro round e tu não estavas disponível, desististe. Olha, é assim, eu não sou uma pessoa de ir no choque, não sou muito uma pessoa do choque, ok? Então, o único veículo idôneo que eu encontrei para manifestar qualquer tipo de protesto é a omissão, ok? Eu não consigo já não estou no nível de protestar por ação. Tipo, fizeste algo que eu não gosto e vou contra ti, como fiz na altura. Hoje eu já não faço isso. Hoje eu prefiro agir por omissão para evitar outras situações, depois chegarmos a níveis que não abonam em nada a nossa imagem num contexto social, percebes? Então, o que acontece? A batalha com stand-up, mas antes de te responder essa questão, deixa aflorar aqui algumas situações que devem ser levadas em consideração. Nós estamos numa sociedade onde as pessoas não estão dispostas a ouvir opiniões de terceiros. As pessoas, quando nos perguntam algo, elas querem pura e simplesmente que nós confirmamos o que elas acham, ok? Nós temos problema com o contraditório. Nós em Angola, não sei se é devido à arrogância política, mas desde o cidadão, mesmo que a gente fazer uma estratificação social, ok? Desde o cidadão de classe alta até o de classe baixa, todos nós temos problema do contraditório. Muita gente me pede uma opinião sobre determinada coisa, quer dentro, quer fora do campo artístico. E quando eu exteriorizo a minha opinião e ela não vai de encontro ao que aquela pessoa pensa, as pessoas partem logo para a crítica, ok? É só tu veres a intolerância mesmo nas discussões sociais, políticas, desportivas. Se tu és do Messi, eu sou do Cristiano Ronaldo, nós não precisamos discutir por isso. Desde que cada um de nós interiorize que ele é do sal e eu sou do açúcar, ok? E as divergências, a própria dúvida, dizia um filósofo, é o fio lógico que conduz o homem ao saber. Então é bom que a gente esteja em posições contrapostas, mas que tem que haver urbanidade e diplomacia para dialogar e conseguirmos perceber as diferenças e as convergências quando assim acontecer, estás a ver? Estou a dizer isso porque lá em casa, estou a dizer isso porque as pessoas chegam e perguntam: o que achaste disso? Olha, eu achei Y. Ah, não estás a ser humilde, tu tinhas que achar X. Logo, você não quer saber a minha opinião, você quer que eu confirme o que você já acha. Estás a perceber? E as pessoas têm esse problema. E na batalha com o stand-up, eu me deparei diversas vezes com situações do gênero. Perguntavam por que tu não aceitaste continuar. Eu explicava e as pessoas, não, mas tinhas coisas. Então tu não queres saber a minha opinião. Tu queres que eu confirme algo que você já pensa. Estás a perceber? Dali que eu ultimamente não discuto muito essas situações, principalmente em fórum público. Mas pronto, isso é um programa e eu devo responder que é para o programa obedecer a sua dinâmica normal, ok? Não, deixa dizer que... Só obedecer, é mesmo ser verdadeiro, sobretudo. Claro, vamos ser verdadeiros. Vou começar por te dizer o seguinte: se Deus me dá a prerrogativa de recuar o tempo e a gente voltar até o Elinga, no momento daquela batalha, a minha posição seria exatamente a mesma, ok? Sem desrespeito à plateia e às pessoas que tiveram aí para decidir, porque até são pessoas que eu respeito, ok? Vale realçar que estava lá o MCK, que é dos meus rappers favoritos e que a apreciação que eu tenho para com ele nunca mudou. É das pessoas que eu mais admiro na música rap em Angola. Mas eu tive um posicionamento do tipo:
Chegamos a um nível que eu não senti nada, a minha sensibilidade sobre o que o oponente apresentou não funcionou, não senti nada. Eu acho que não era. Não tinha motivo. Eu já tive em batalhas que pediram para rimar, mas rimei, porque eu vi que valia a pena rimar. Mas aquela batalha com stand-up, eu acho que não tinha motivo, percebes? E caiu no ridículo. E eu prefiro cair com cadeira do que ficar em pé e participar do ridículo, estás a ver? Então a minha posição foi aquela, não. Isso aqui caiu no ridículo e eu não vou compactuar com isso, vou-me embora. Para não dizer, não, fulano é X, o cicrano é Y, prefiro ir para casa e deixar ele vencer e continuar normalmente. Vou recuar e eu introduzi sobre este assunto, porque acompanho de perto, mas vou recuar agora um bocadinho. Estou lembrado que há algum tempo houve uma situação aí que te oposto ao Fly, em consequência de um desentendimento, por causa de um comportamento menos bom que um gladiador teve, não, creio ter sido... o Lirical, Lirical. Começou o microfone contra ti. Partiu o óculos que usava na altura e aleijou. O acordo foi ele ser penalizado e acho que não se chegou a se cumprir isto. Estou a falar acho porque não acompanhei bem de perto isto, não é? Acompanhei tudo através dos bastidores e tal. E, enfim, também na altura eu não tinha a ligação que hoje tenho com o Fly, obviamente, como deves imaginar. Não, sei, claro, então, eu sei o momento que tu entraste no jogo. Ainda assim ele foi incorporado novamente no ano seguinte, na temporada, e tu te chateaste com isso, partiste para cima do Fly, para a organização. Fala um pouco sobre isso. Deixa dizer que, pronto, o comportamento que eu tive na altura é algo que também em nada abona a minha postura social, ok? Parti para cima, redes sociais, até na batalha, falei até na batalha. Eu também aprendo com os meus erros e atenção, eu acho que a postura que eu tive após ele ter entrado não foi a melhor, mas até agora eu sou contra a entrada dele. Não é que não houve conversa, mas é assim, nós estávamos no Elinga, houve uma situação, não precisei o realçar porque era uma situação familiar, que fez com que o Fly tivesse que abandonar o evento naquele preciso momento. Pediu, estava lá eu, estava Baú Tapi, mas algumas pessoas também que são próximas ao Fly. Então ele pediu-nos para controlar a situação, ok? E eu era uma das pessoas que também estava a controlar a situação. E o sucedido é o seguinte, o Lirical estava a perder a batalha e depois não estava a aceitar o facto de estar a perder, estava a embirrar muito, estás a perceber? Estava a criar tumulto, estava a tumultuar o local do evento. E fruto disso nós tivemos que intervir. Lembro-me perfeitamente de eu ter falado, se for assim, vamos logo para as votações. Não há condições de se continuar a batalhar com um indivíduo cuja postura é completamente reprovável, estás a perceber? E isso até não é típico dos gladiadores da RRPL. Repara que antes daquele incidente nunca tínhamos vivenciado algo semelhante. E dentro daquela discórdia toda, do alvoroço que se criou, entrou-se num clima de empurra, penso, não sei, já não me lembro quem era o oponente dele, mas acho que era o Pancho, salvo erro, porque não tenho mais em consciência, mas acho que era o Pancho. Então nessa de empurra daqui, se empurra, ele vem com o microfone, e o microfone atinge no óculos, o óculos estraga e acabou por ferir aqui um bocadinho nessa região acima do nariz. E aí pronto, aquilo, sangue, não sei o que, o pessoal aí fez isso, fez tal. Eu lembro-me também de ter participado dessa situação junto da polícia, mas depois o Fly foi recebendo chamadas da mãe do Lirical a dizer que, perdoem, não sei o quê, e eu senti que Essa chamada, desculpe só te cortar, essa chamada foi em consequência de tu teres movido um processo judicial contra... Não só disso, porque ele ficou também afastado, porque o combinado, atenção que a ideia do afastamento do Lirical partiu mesmo também do Fly. O SUI fez isso, não sei, o SUI tem que estar afastado, porque essa é uma postura que suja a imagem do movimento. Suja a imagem do movimento. E a punição, mesmo até no campo jurídico, ela tem uma característica preventiva. Se eu cometer algo e for punido, eu estou a pagar pelo que eu cometi, mas essa punição acaba por ser uma prevenção para as pessoas que fazem parte do meu habitar, perceberem que não, afinal de contas, se eu cometer isso, também poderei ser punido, percebes? Daí que a situação não poderia ter ficado em branco, sob pena de
posteriormente outras pessoas enveredarem pela mesma conduta, conscientes de que não poderiam sofrer qualquer tipo de sanção. Estás a perceber? Voltando ao chamado Foi assim que o Fly se mostrou indignado, então chegamos à conclusão que ele tinha que ser afastado, mas depois a mãe dele foi ligando ao Fly, se desculpou, não sei o quê. E eu percebi que aquela questão de mãe, tu sabes, a figura da mãe na sociedade africana, e Angolana não fosse, porque Angola é um país africano, é muito forte. Tu podes não aceitar um pedido meu, mas se for a minha mãe com um tom de preocupação, não é meu filho, etc. Tal. Isso pode te comover com facilidade. Tu sabes, a figura da mãe, a imponência da figura materna no coração de cada um de nós. Estás a perceber? Isso até é divino. Então, isso fez com que o Niga cedesse e me participou, ou seja, me informou. Olha, tenho estado a falar com a mãe do Lirical, XYB, vamos perdoar o Niga, tal. Eu disse, olha, a partir do momento que não há mais uma revolta da minha parte, tipo, eu tinha primos que queriam retalhar na altura, algum pessoal do bairro, que esse nega fez isso, calma aí, quanto evento, vamos lá agarrar, não sei o quê. Tudo isso caiu por terra, porque eu disse, não é necessário fazer isso, e também porque eu me vejo longe de fazer justiça por mãos próprias. Até a queixa que eu havia movido, eu abandonei. E aquilo se tratava de um crime particular, já no cômputo jurídico, ou seja, no âmbito jurídico, se o queixoso não aparece, o processo não anda, ok? Ele é que tem que mover o processo. Então, a partir do momento que eu já não voltei para a polícia, deixei assim, era uma forma de dizer que, isso aconteceu, é um incidente, mas vamos esquecer, a mãe do Niga está aí a pedir sempre, está enterrado, mas a sanção dentro do rompimento tem que se manter para ele não achar que fez isso, feriu a integridade física de alguém e de repente tudo voltou ao normal. Continua só na parte em que disseste que o Fly informou que a mãe dele... Informou, eu havia negado. Informou a segunda vez, eu havia negado. Informava com recorrência, estás a perceber? Mas essa informação era no sentido de que vamos perdoar... vamos perdoar. Não, ninguém já estava perdoado. Era questão agora de voltar, ok? Portanto, isso aqui é uma questão dicotômica, que numa primeira fase, duas fases, ok? Numa primeira fase era o perdão, eu ia e via o Lirical e nunca tive nada contra ele, até hoje eu posso lhe ver. Nunca fui amigo dele, não sei se um dia serei. Mas não olho com o nega sem qualquer tipo de remorso ou de rancor, ou de que esse nega tipo, molestou. Então, não, isso já estava ultrapassado. Era só a questão dele cumprir aquele ano sem batalhar ou não batalhar. O dilema ficou esse. Mas eu vi a insistência do Fly. Não, mas a mãe dele, não sei o que eu vi, não, calma aí. Sendo tu o CEO da Liga e a pessoa que me pediu na primeira pessoa, passa a redundância, até nem sei se é redundância, mas pronto, a repetição da palavra pessoa, né? A pessoa que me pediu na primeira pessoa para segurar o evento, fruto da ausência que ele teve que fazer naquele mesmo dia. Eu acho que sim, eu comecei a pensar que ele mesmo é que tinha que dizer não. Pelo que ele fez, vamos mesmo lhe sancionar. Ele não deveria vir ter comigo. Vamos já ultrapassar isso. Não, deixa essa sanção ali. Ninguém está a bater o Niga, ninguém está a levar o Niga à polícia. Mas deixa o Niga aí um tempo afastado, ok? Depois eu comecei a sentir que eu estava a ser um peso no Niga, porque a liga é dele e não é competência minha decidir quem fica na liga, quem não fica. Então, Niga fala a primeira, fala a segunda, fala a terceira. Eu vi que há uma vontade mesmo de querer lhe pôr. Eu disse, se for assim... liga é tua, eu não vou estar a te dizer toda hora, não põe, é chato, percebes? Se for assim, faça a tua vontade, se ele põe. Mas também fica claro que não é algo que me agrada. E ele pôs, e depois dele pôr, eu comecei a disparar em tudo, redes sociais, não sei quanto. Depois eu aprendi que quando se tem problema com alguém, a exposição do problema também não é um veículo idôneo para se reprimir, tá a ver? Hoje, por exemplo, eu assisto a batalha, onde eu disse aquelas palavras, acho que não deveria ter dito, é algo que não me abona, não é algo, o crescimento pessoal também me faz perceber isso, mas que eu fui e continuo hoje a ser contra a entrada dele naquele preciso momento, porque hoje ele pode batalhar em todos os eventos que se realizar. Eu vou insistir nesse assunto, porque este tema acabou por depois ser recorrente nas batalhas entre os niggas, porque publicamente ficou-se a ideia de que houve aí alguma coisa que não funcionou. Não é? Depois disso, entre tu e o Fly, porque além das batalhas, vocês tinham uma relação pessoal. Claro, aquilo nos afastou porque eu ataquei com... Vocês foram questionando, às vezes até inventando rumores, enfim, uma série de coisas
vocês já não estavam próximos por causa disso? Não, porque eu tirei sono do Niga, brado. Ah, é? Eu ataquei. Eu sei que hoje vocês estão de boa, É. mas quando tiraste sono Não, do eu Niga, digo tiraste isso como? por quê? Porque é uma questão que eu digo que me arrependo de ter aquela postura. Ok. E eu falo porque para mim está completamente Ultrapassado, ultrapassada. exatamente. Atenção, eu quando ultrapasso, não importa se tu ultrapassaste ou não, hoje acabei de te bater, mas eu rio contigo porque é uma situação completamente ultrapassada e que registra um crescimento pessoal, estás a ver? Yeah. Hoje estou a falar disso porque é uma questão que você levantou, está ultrapassada porque eu tive uma postura muito agressiva, muito ofensiva. E pronto, isso acabou por nos afastar. Não tinha como eu fazer aquelas publicações, atacar daquela forma. E a gente está sentando na mesma mesa, aos brindes, não tinha como. Não tinha como. Sei que é a primeira vez que falas ao detalhe sobre esta situação. Fica Sim, porque ultimamente eu percebi que assim, eu não sou muito de trazer as questões negativas à superfície, percebes? Porque isso depois eu não tenho orgulho de falar que fui malaique contigo, ou com A, ou com B, ou com A, ou B foi malaique comigo. Estás a perceber? Eu não me engrandeço em nada, nem tão pouco do lado dele. Eu acho que se ele falhou comigo e se eu falhei com ele, é uma questão que nós conseguimos observar e ver que não era a postura correta. Prova disso é que ficou ultrapassado, voltamos a ser amigos e a vida anda. E é o que eu disse no princípio da entrevista. Ser uma pessoa comedida, uma pessoa com urbanidade inteligente, não é não ter problema. Atendendo à complexidade das relações humanas, nós vamos ter problemas sempre. Estás a perceber? Sempre. Agora, a inteligência consiste em não deixar esse problema jogar tudo para baixo. Sobrepor-se à relação da amizade. O paizão, quando esteve cá, embora tenha reconhecido as suas capacidades, disse que você não podia ser comparado a ele porque tu não és um gladiador de temporada. Queres comentar isto? Eu não sou um gladiador de temporada, mas venci 2 temporadas. Isso nem é digno de eu comentar. Como é que uma pessoa que não é gladiador de temporada vence 2 temporas? Eu nem preciso comentar. Vou só situar. Ok, vai. Quando na linguagem, atenção, o pessoal lá, aí que estiver a assistir, na nossa linguagem, quando alguém diz, este gajo não é um gladiador de temporada, é aquele gajo que nunca aparece nas batalhas oficiais, que normalmente começam em março e terminam em setembro, agosto, mas de repente num evento especial ele está lá, Batalha dos Gigantes. Noutra forma, é isso que ele está querendo dizer? Estava a se referir, ele, para situar aqui o contexto, ele referia-se à fraca consistência dele, se perder, ou a consistência dele se perder ao longo do tempo. A fraca consistência que é minha? Do paizão? Se perder ao longo do tempo. Ok. Fazer batalhas, por causa de batalhar com regularidade. Então, tu não estás nesse processo, sabemos, não é? Ele diz que... Mas muito recentemente. Claro, não pode ser comparado ao Magia, porque o Magia não é um gladiador de temporada. Ele vai, fica 1 ano, 2 anos, depois vem batalhar e é claro que ele vai trazer sempre um material superior. Eu gostava de saber qual é a tua opinião sobre isso. Ok, eu não sou uma pessoa de responder por perguntas de forma fechada, estás a ver? Então isso pode levar 1 hora e tal. O paizão esse ano fez quantas batalhas oficiais? Se tu te lembras? 3. Eu fiz quantas batalhas oficiais? Nenhuma. Não, quando digo oficiais, falo sim. pelos reis do rompimento. Fizeste... Já percebi que a questão do paizão é o fator consistência, né? Está a dizer, eu não sou consistente porque não estou na temporada. Ora, ele estando na temporada faz mais batalhas relativamente a quem não está na temporada. Exatamente. Verdade seja dita, quem é eliminado logo na primeira ou na segunda batalha não faz mais batalhas. E eu te perguntei, Aristóteles dizia que a resposta às vezes pode estar na pergunta, ok? E a resposta está na pergunta que eu te fiz. O paizão fez 3... Quando digo batalhas oficiais, são batalhas pelos reis do rompimento Primeira Liga. Exatamente. Não importa se temporada ou não, mas são batalhas. O paizão fez quantas? Ou não? Fez com a Geu, Certo. perdeu. Depois fez com Kangadji em Malães. 2. Sim. Não. Mais alguma que eu estou a me esquecer? O paizão abriu com a Geu. Foi eliminado logo. Foi eliminado. Depois tivemos a turnê de Malães. Falei errado, foi eliminado. Ok. Yeah. Paizão batalhou esse ano, ok? Batalhou com a Geu e com Kangadji. Só. Esse ano eu batalhei com Tanaizi, com Panchlineiro e com o Mestre Beia. 3. Então, ele faz 2 batalhas, eu faço 3. Significa que este ano, até a data, eu fiz mais batalhas que ele. Então, o fator a ideia, ele está a tentar transparecer a ideia de que não, eu batalho mais do que o Niga, não é tão verdade quanto se pensa. Estás a perceber? E tu a te dar exemplo só desse ano. Estás a perceber? Só desse ano. Ok. Outros eventos, ou seja, outros anos, se a gente vê que recuar mais no tempo, a história não foi muito, a história não foge muito desta,
porque eu me lembro que o Paizão foi consistente apenas em 2 temporadas, nas quais ele chegou até a final. Depois daquilo, já não vimos grande coisa. Mas se ele quiser, porque eu acho que falácias atrás de falácias acabam não provam nada. Se ele quiser entrar na prova de resistência comigo, eu desafio-vos diante dessas câmaras. Tu farias uma pera com ele? 1-5. Aí De é? segunda a sexta, vamos batalhar. Top. Ok. Depois vamos ver quem é mais consistente. Não é porque batalhas hoje passa uma semana, não. Hoje, amanhã, depois da manhã, sim. Começamos numa sério? segunda até sexta. Vamos Sim. fazer uma sessão em Não, privado. sem e problema. tudo? Sem problema, vocês é que sabem. Uau. Depois vamos ver, sim, põe lá a prova da consistência. És uma Vamos boa. ver entre o Cicrano e o Beltrano quem é mais consistente. Ok? Não digo mais nada. Tá Porque lançado se eu o desafio. falar, vai ficar na dúvida. Há quem vai ficar mesmo na dúvida. Porque é tanta falácia. Então vamos para a prática. Mas, e também responderias a bué niggas que... Não, já te bué não. questionaram, Paizão né? é uma pessoa relevante. Ok. É dos niggas é dos poucos niggas que eu respeito no jogo. E falaria, não é qualquer nigga que eu vou dizer, porque eu vou batalhar com fulano. Espera, estamos a falar Isso sério, não é atenção, só estamos assim. a falar publicamente, tu és uma pessoa séria, eu conheço. Dá-me o Paizão de segunda a sexta, pronto. Podemos marcar algo assim do Marca. Amanhã é segunda, podes começar amanhã. género? Ok. Vamos já tratar disso. Vamos já tratar disso. E nós voltamos para essa questão mais lá para o fim. A minha produção vai tentar saber, contactar o paizão e tentar saber se é possível materializarmos isso. Porque ele julga-se mais consistente do que eu. Vamos à prova. Ok. Para que eu estar a falar ou ele estar a Eu falar gosto algo? de niggas que mostram os Vamos tomates. à prova. Eu gosto disso. That's not a problem. Eu gosto disso. Sabes que eu sou fã disso. Algo mais que você escreveu para o Terêncio, para que ele vencesse o Salomão. Algo que disse que chegaste a comentar em algum círculo e estas foram exatamente as suas palavras, não é? Ditas por si, vou Ditas por eu, onde, quando, em vou que citar aqui. circunstância? O Salomão precisava provar do próprio veneno. Disseste isso nos bastidores. A quem? A quando, só um minuto. Disseste isso nos bastidores a quando da semifinal entre o Terêncio e o Salomão. Várias pessoas ouviram-te a dizer isso, não lembro pessoas em concreto, mas várias pessoas ouviram-te a dizer isto. Queres comentar sobre isso? Tu sabes que a propagação de um boato se consuma pelo facto de várias pessoas acreditarem que alguém disse ou alguém fez, mesmo sem terem constatado em O loco. facto do boato ter sempre uma origem. Ok, mas agora tens que me deixar responder. Isso não pode ser minimizado. Tu a responder, posso? Pode ser. Ok, a propagação de um boato se consuma por essa crença leviana, no sentido de não se reunir provas palpáveis Não suficientes. estás a usar apenas política e tal. Não, é assim, o Terêncio, eu tive com o Terêncio antes da batalha, tive. O Terêncio beneficiou de um aconselhamento meu, como vários outros gladiadores já beneficiaram, ok? O Brasa, eu já aconselhei o Brasa, e muita gente. Até o Cangadji, eu já aconselhei o Cangadji. Mas voltando ao Terêncio, Tens uma batalha, foca-te no fator A, B, C, foca-te no fator C, D, H, assim. Se tu tiveres em conta pormenor X, pormenor Y e pormenor B, há uma grande probabilidade de você vencer. Destruíste. E eu acho que ele soube trabalhar nesse sentido e Destruíste. funcionou. Yeah. então admites que Mas eu faço isso com muita gente, atenção à jogada. Eu Faço estou isso só a com muita falar gente. do caso concreto do Terêncio. Aconselhei. Aconselhaste? Sim, Quer aconselhei. dizer, acabaste por ser o input. Se ele usou bem os teus ensinamentos, os teus conselhos, acabaste por ser o Acredito que ele soube usar, usar. Então, Mas atenção, o próprio Salomão é uma pessoa que eu já aconselhei também. Ok. Yeah. Eu vou insistir no Salomão. Incomoda-te que ele tenha vencido 2 temporadas consecutivamente e tu não? Nem um pouco. É assim, eu percebi depois que a questão de vencer, de ser rei, é uma questão formal que deve estar patente em detrimento do segmento da liga. Como? Tu tens uma liga em que tem que ter alguém que ganha uma temporada. Right. Estás a perceber? Certo. Mas olha, eu vou dizer algo que pode incomodar a organização, Não, fala. mas é o que eu acho. Existem figuras acima do ser rei. Existem. Exemplo prático, para não pensarem que eu estou a falar de forma No leviana. nosso jogo, o rei é o título máximo. É isso que eu estou a dizer, é a formalidade. Essa temporada que terminou, que o Mil Gigas venceu, Sim, sim. tu tiveste o Cangadji, que foi o homem da temporada. Certo. Eu posso te dizer que, pelo que eu tenho estado a constatar, ou pelo que eu constatei na última temporada, a figura do Cangadji está acima da figura do Mil Gigas, ok? Nós temos um problema muito grande aqui na banda. Talvez essa seja das últimas entrevistas que eu venho falar do rompimento, porque o pessoal interpreta sempre mal e diz, não, assim tem inveja do fulano.
tem ciúme do fulano. Mas é o que eu constatei. Eu não posso falar algo que eu constato, que eu vejo. Eu não posso ter uma opinião sobre determinada coisa. Claro que posso, mas sempre que assim o faço, há pessoas a tirarem interpretações que nada têm a ver com a realidade, estás a ver? Eu, a meu ver, nessa temporada que terminou, o Kangadji foi mais sonante que o 1000 gigas. Isso é um processo completamente normal. Estou a querer dizer que a figura do Kangadji estava acima da figura do rei. O rei, o 1000 gigas, ganhou bem. Não estou a pôr isso em causa, ok? Então, estou a te dizer que a figura do Salomão pode ganhar 20 temporadas ou 15, não me incomoda. Aliás, é uma coisa que eu tenho que reconhecer e que já o fiz antes, ou seja, no passado. Eu, quando decidi não participar em temporadas, também interiorizei que quem estiver lá a participar tem probabilidade de ganhar mais do que eu, porque eu estou fora da competição. Então não se pode combater alguém que está a trabalhar e nem tirar o mérito. Isso é algo que eu não faço. Há fãs até que fazem confusão. Mente mágica, tens que entrar na temporada, senão o Salomão vai ter mais títulos do que tu. Salomão, se ele tiver ali, é normal que ele tenha mais títulos do que eu. Eu não vejo problema nisso, ele está a jogar. Eu já não estou a jogar para aqueles moldes, temporada. Ele está a jogar, é normal que ele vença. Há probabilidade dele vencer. Ele é forte, é bom e está em campo. Mas essa a probabilidade do Messi ter mais golo, ou que o Cristiano Ronaldo, já vais falar, ter mais golo que o Pelé, existe, porque estes estão no ativo e o Pelé não está no ativo. Estás a perceber? Então não se pode travar quem está a trabalhar. Deixa o ninguém trabalhar. Agora só não percebi aí algo que deixaste implícito, buscando o exemplo dessa cena do rei, de haver figuras que estão acima do rei. Exemplificaste com o Kangadji, apesar do 1000 gigas ser o rei. Digno rei porque ganhou bem. Claro, óbvio. Kangadji foi a imagem mais sonante. Foi a imagem mais sonante, sim. Isso é, e no momento... Atenção, esse é o meu ponto de vista. Eu percebo. Em relação a si o Salomão, e o Salomão? Deixar implicitamente claro. Não, para um bom entendedor está explicado. Eu não quero só não quero falar... Deixa-me só... Isto é toda a verdade. Deixa-me só perceber aqui. Estás a tentar dizer, não obstante o facto do Salomão ter dois títulos consecutivos. O tratamento nunca foi igual. O tratamento nunca foi igual. Não, Não, o tratamento nunca foi igual. Tens mais destaque. O teu status é outro. É isso, então, era preciso você falar. Há coisas que eu não quero falar e você falou. Não, é não isso. precisa ser politicamente correto, tens mesmo que falar. Não, estou a ser o que eu sou mesmo, estás a ver? Mas pronto, se queres que eu diga, eu digo. Ele tem 2 títulos, eu tenho 2, mas não estamos assim. Tu estás aonde, ele está onde? Hã? Você próprio já fez assim, ele. Não, tu estás aonde, ele está onde? Não faças isso. Não, é assim, social, em termos de impacto social, não vou aqui descorar a pessoa do Salomão, até porque as 2 temporadas que ele ganhou bem, acho que ganhou bem. Teve consistente. E é bem provável que vença mais porque está a trabalhar bem, mas em termos de impacto social, ele não chegou a me igualar. Em títulos na temporada sim, mas de impacto social não. Não. Era só para esclarecer. Sim. Na batalha contra o JR em Lisboa e com 16 cenas em Moçambique, você venceu ambas? Pergunto porque não houve júri, nunca te ouvimos a falar publicamente sobre isso. Ok, eu vou voltar a uma questão, às vezes não gosto de ser repetitivo, mas quando é necessário devo ser. Fazer papel de árbitro e jogador não é fácil e nós estamos diante de uma sociedade, e principalmente o público do rompimento, que eu acho que tem uma dificuldade em tentar aceitar as ideias que os outros têm, estás a perceber? Em tempos alguém me perguntou sobre uma batalha que eu acho que ganhei e ele acha que eu perdi. A tua batalha com fulano, na tua opinião, o teu resultado, se tu tivesses que ser o júri, eu disse que aquela batalha não se discute, eu ganhei claramente. E ele, não, você não é humilde. Você não é humilde porque você perdeu e estás a dizer que ganhaste. É aquela questão que eu disse. As pessoas não querem saber a tua opinião. As pessoas querem que você confirma o que eles já pensam. Estás a perceber? Então, quando tu dizes nunca te ouvimos a falar publicamente sobre isso, é para evitar esse tipo de choque. Porque quando é recorrente acaba por ser cansativo discutir sobre as mesmas questões. Eu não tenho conflito entre o eu real e o eu ideal. Okay? Se eu achar que venci uma batalha, ainda que os 30 e tal milhões de habitantes que circundam nesse solo nacional, nessa circunscrição territorial que se chama Angola, disserem o contrário, é a minha convicção, é o meu sentimento para comigo mesmo, é a minha opinião, ok? Eu não altero isso. Tu achas que venceste? Com JR, com JR acho que venci,
Com 16 cenas, acho que o 16 cenas venceu. Ok, era isto. Quando tu dizes muitas vezes, eu já te ouvi várias vezes afirmar isso, com toda a circunstância, que és o último patamar do rompimento e que levaste a fasquia do jogo sozinho. Estás a tentar dizer o quê exatamente? Estou a tentar dizer que com o surgimento do hip hop em Angola e que trouxe à colação as batalhas de rap, segundo informações que chegaram a mim, já se fazia com os cotas, Raftag, muitos outros que já rompiam na altura. Depois nós tivemos o que eu considero o momento de massificação das batalhas de rap em Angola, que foi no período em que decorreu o programa Big Show Cidade. Não tinha como, mano. Big Show Cidade foi, permitam uma expressão, a merda toda. Eu gravava nas cassetes, ouvia, era um ouvinte assíduo do programa, gostava muito. Eu acho que foi dos momentos mais brilhantes das batalhas de rap em Angola. Mas existe a questão da periodicidade, os ciclos, está a ver? Os ciclos. Tivemos aquele ciclo que eu não presenciei, mas que já me contaram. No tempo que o Raftag rompia, Bob da Ray Chance, não sei o quê. Eu só vi um vídeo do Bob com tequila, na Tuga, etc. Mas quando ele fazia aqui na banda eu não ouvi. Mas eu já tive com cotas que me disseram que o Bob era muito forte, o Raftag e outros cotas. Essa é uma parte que eu não assisti. Eu não falo com muita propriedade, ouvi apenas cotas a dizerem. Vem a parte do Big Show Cidade, que eu considero o segundo momento das batalhas de rap em Angola, que eu presenciei, eu fui assistir quase todas as finais, se não mesmo todas, e foi um momento brilhante das batalhas de rap em Angola, que depois essa fase passou. Veio a nossa fase dos Reis do Rompimento, datado de 2013 até o momento, que eu considero o apogeu das batalhas de rap em Angola, e que eu me considero, sem contar com a fase dos cotas, Raftag, com a fase do Big Show, já na minha época, na fase do Big Show Cidade, não, Big Show Cidade não, na fase Reis do Rompimento, na sua fase embrionária, não é? No 2013 até o momento, eu me considero o gladiador mor, ok? O gladiador mor. Por isso é que eu tenho dito aquilo. O gladiador mor pressupõe dizer o gladiador dos gladiadores. O gladiador mor, boy, o último nível. Só para esclarecermos aqui. Eu sei que você e o Pancho já foram os melhores amigos, quase os melhores amigos. Fomos bons amigos, melhores não, mas grandes amigos, sim. Percebe? Já foram grandes amigos. Pronto, mas ele quando esteve cá disse literalmente que não representas nada no jogo. Que eu não represento nada no jogo. O que é entre você e o Pancho? Olha, é assim. Quando deixa eu ver o princípio disso. Pronto, quando nos foi informado que poderíamos ter batalhado no evento do Sumbi, onde a gente batalhou, foi a nossa última batalha. Antes disso, eu tinha passado no programa do Inamoto, em que eu disse que, por exemplo, o Tanaizi e o Punchlineiro, o próprio Punchlineiro, no jogo são mais importantes que o Beia, por exemplo. E o Beia não gostou e fez alguns posts no Facebook a rebater. Acho normal, né? Eu mencionei, é normal que ele se defenda ou que ele faça um contra-ataque, é normal. Pese embora eu não ataquei, ok? Foi simplesmente uma opinião que também é passível de se respeitar. Ele pode pensar o contrário, mas pode se respeitar. Há quem me acha merda e eu não concordo, mas respeito. Não preciso contra-atacar, mas pronto, cada um é cada um. Então ali houve algumas trocas de farpas nas redes sociais entre eu e o Beia. Eu não percebo como é que o Punch entra no jogo e de repente começa a fazer-me ataques nas redes sociais. Eu até fiquei debandada no princípio, mas depois pus-me num canto a refletir, fazer uma análise e cheguei à conclusão que era por causa da batalha que nós poderíamos ter feito no Sumbi. Estás a perceber? Mas eu percebo o interesse, o jogo comercial por detrás de tudo. Tanto que entrei no jogo, né, pá? O Niga vai dar algumas dicas a meu respeito, eu vou dar algumas dicas a respeito dele, tudo no contexto também do marketing. Estás a ver? O pessoal vê, é Chuí no próprio dia, não posso perder essa batalha. É verdade seja dita, às vezes a gente faz isso. Há trocas de farpas combinadas. Vou batalhar. O Mil Gigas e o Salomão agora fizeram isso na última batalha. Combinaram trocas de farpas para atiçar o pessoal, que acaba por ser uma jogada de marketing. Até ali não há problema. Funciona. Okay? Se tu reparares até ali, estava aí tudo bem. Nós tivemos até discussão que foi filmada, postada e não sei o quê. Só que nessa troca de farpas, tudo que ele disse, eu encarei e estamos a trocar farpas. É a natureza normal do jogo. Afinal de contas, o que eu dizia não lhe caía bem. Não lhe caía bem. Eu, mais tarde, fui fazendo uma análise minuciosa
ok? Acompanhando milimetricamente as publicações do indivíduo em causa. E consegui perceber que no âmbito porque eu considero aquilo brincadeira, Indivíduo ok? em causa. No âmbito daquela Colocar aqui brincadeira, a vida, no âmbito daquela brincadeira, há uma dica que eu disse que não lhe caiu bem, que foi o Plano Nacional do Boicote, que eu disse, se tu te boicotar, eu te boicoto, por exemplo. E assim, há que se perceber uma coisa. Se fizermos uma brincadeira de se atacar, eu não posso te dar rosa e dizer, Eduardo, tu és o gajo mais porreiro que eu conheço. Por mais que tu sejas porreiro, mas numa brincadeira de se atacar, eu tenho que até forjar situações que te põem em causa e te dizer, para ter lógica, é tipo no rompimento. Ninguém vai a uma batalha para enaltecer o outro, percebes? Algo que me deixou um bocadinho, eu ultimamente já não era, eu sou um gajo um tanto quanto blindado sobre opiniões que vêm de fora, principalmente as pessoas que não convivem comigo, assim, no mundo real, né? Porque há uma convivência virtual. Não sou muito de relevar o que essas pessoas têm dito, mas fiquei um bocadinho triste porque nem as pessoas perceberam bem. Eu recebi mensagem, tu boicotas o fulano, tu afinal és um invejoso do fulano. Quer dizer, não apanharam também, estás a perceber? Qual era a estratégia? Qual era a estratégia? E eu tenho a infelicidade de muitas outras brincadeiras que eu faço não serem apanhadas também. A lógica, a ideia por detrás do pano, às vezes não... compreende mais tarde. Mas a questão do Plano Nacional do Boicote, que é uma brincadeira que eu criei, e que cada gladiador cria uma brincadeira. O Cangadi tem a brincadeira dele das listas. Cangadi diz assim, olha, eu vou aposentar todos os antigos. Vou aposentar o Tanay. Claro. Mas tu é o Cangadi, eu acho que tu vais lhe encontrar várias vezes comigo as gargalhadas. Eu nunca vou relevar isso, porque eu sei que estamos a brincar e que estamos num caminho... que um dia vai nos cruzar, estás a ver? Agora, toda brincadeira que ele vem dizer a público, ele esteve aqui no programa, eu acho que disse que ia me aposentar. Eu não devo me chatear com ele, porque eu compreendo que, eu também tenho as minhas brincadeiras. E a minha brincadeira foi essa do boicote. Mas isso não nasceu ali com um punch. Isso nasceu num evento que não tem nada a ver com a RRPL. Eu quero falar sobre esta cena do boicote em particular. Não, mas o problema começou ali. Okay. Porque o que lhe chateou foi a questão do boicote. Porque ele interiorizou que eu lhe boicoto e que existe uma máfia que ele falou aqui, um conluio, existe um conluio, que é eu, vocês, Fly na moto, etc., que movimentam a máquina a meu favor e que eu chego e vos digo, olha, não coloquem o pancho no batalha. A verdade é que isso não condiz com a verdade. A verdade é que isso nunca aconteceu. E repara que até no calor da emoção da brincadeira que estávamos a desenvolver na altura, eu procurei usar uma brincadeira que ele próprio sabe, ok? O Plano Nacional de Boicote, estávamos a ir em Malange, numa cena que não tem nada a ver com a RRPL, e que cada um fazia uma brincadeira. E eu disse assim, o Tanaizi é testemunha disso, Brasa. Todos que estavam lá, Tanaizi, Brasa, esqueço-me dos outros nomes, mas penso que o Young Black também esteve. Eu disse assim, o Young Black fazia brincadeira, o Tanaizi fazia, o Brasa fazia, e depois eu disse, o Brasa fez uma brincadeira contra mim e eu disse, vou te boicotar, esse é o teu último evento. Você brincou com o Soba da Sanzala, nunca mais vais batalhar. Sabias que quando eu criei a brincadeira do boicote, o Panchi é a pessoa que mais achou, uau. Tipo, todo mundo criou uma brincadeira, mas a minha foi a que mais bateu, estás a perceber? Okay. E o Panchi, tipo, ele até levava. Nós fazíamos jogo dos gladiadores, aqui no Palanca, naquele campo junto à Shoprite. E eu chegava lá, via, não trouxe chuteira por quê? Estás boicotado, não participa mais no jogo. O Pancho é o gajo que mais estranhava com isso. Então, na brincadeira com ele, eu optei por usar algo que ele já conhece. Espantou-me a forma como ele levou aquilo a peito e foi no Facebook, atacou até, meteu o fly em shake, vocês porque não, eles são uma máfia, fazem isso. Uma brincadeira que não nasceu aqui, uma brincadeira que nem é da RRPL. Juro por Deus, de pés juntos, ligue para o Tanaizi agora se tu quiseres, fale sobre isso, o Tanaizi vai te dizer o que eu estou a dizer aqui, ou Brasa. São testemunhas, estiveram lá, ok? Então eu compreendi que ele, baralhou as cenas e pôs pessoas que não têm nada a ver no jogo. Quando se criou essa brincadeira, o Fly não estava lá, não tinha nada a ver com a RRPL, ok? Mas agora, e achei... como é que você está com ele? Nós estamos agora em posições completamente desavindas, porque é assim... Se eu não puder brincar contigo, fica difícil convivermos muito, estás a ver? E, infelizmente, nós já tivemos muitas brincadeiras que não funcionaram. Ou seja, eu já tive muitas brincadeiras que para com o Pancho não funcionou. Quando eu ia batalhar com o Salomão, eu tenho a tendência de fazer o jogo psicológico pré-batalha. Eu tive uma postura no Zap News, quando fomos no programa,
para com Salomão, Tô lembrado. que muita gente interpretou como arrogância, mas não, é balançar o quadro emocional da pessoa, tentar transmitir Fazer o jogo. segurança, fazer o jogo, estás a perceber? Epa, quando o público assim à distância não percebe, eu dou um desconto, mas quem está perto, quem está dentro, Tem que perceber. e quem conhece aquilo que eu sou sabe que eu não sou isso. Então eu faço isso. Então com o Pancho, epá, eu também entrei no jogo porque achei que fosse assim. O Salomão nunca se chateou por isso. E tantos outros MCs com os quais fiz uma brincadeira nunca levaram peito a esse nível. O Pancho é o gladiador que foi, dos poucos gladiadores que foi tão meu brado ao ponto de a gente ter muitas convivências fora do rompimento, festas, nigga vai pro meu cubico, já dormiu lá inclusive. E epa, é dos niggas que eu mais respeito e gosto no jogo, estás a ver? É com muita tristeza que digo que estamos em posições completamente desavindas, porque eu não consigo contar minha história sem falar do Pancho, do Tanás e do Paizão. A vivência, sabes que... Vice-versa, né? E vice-versa, e aí, então, epa, é um bocadinho triste para mim, estás a ver? E eu, a parte dessa brincadeira, já não vou falar nada do resto que aconteceu, porque pá, o respeito, a admiração que eu tenho por ele também não morre por ali. E tal como eu disse, na desavença que eu tive com o Fly, a postura que eu tive não foi a postura mais adequada, e eu já não vou errar-se com o Pancho. Aconteceram muitas coisas não boas entre eu e o Pancho, mas eu não vou dizer nada disso a público, por um motivo. Eu não ganho nada vindo diante dessas câmeras e dizer o Pancho é X, Pancho é Y. Eu não ganho nada. Ninguém ganha nada com isso. E nós estamos numa sociedade onde todo mundo apedreja com facilidade. Se eu for no Facebook e dizer o Fly no dia X me fez isso, 40, 50 pessoas, sem tentarem apurar a veracidade da questão, vão apedrejar o Fly. Estás a perceber? Nós somos apedrejados constantemente. Eu já passei por situações que se não fosse forte ia entrar em depressão. Então eu procuro não fazer isso com ninguém. Epa, aconteceu muita coisa não boa entre eu e o Pancho, mas para mim é dos gajos mais corajosos da liga, é dos gajos mais fortes da liga, tal como eu disse no programa do Inamoto, faz parte da linha de frente, continua a fazer parte da linha de frente. Eu tenho respeito e admiração por esse nigga. Se a vida nos separar, epá, pelas circunstâncias que nós vivemos nos últimos dias, vou ficar triste por isso, porque é um nigga que eu respeito, que tenho admiração, surpreendeu-me o posicionamento que ele teve, quer nas redes sociais, quer aqui no programa. Surpreendeu-me, por exemplo, ele a dizer que eu não sou nada para o jogo, mas eu acho que ele é muito forte. Que vocês estão desavindos. Não, estamos em posições completamente desavindas, mas deixa-te dizer que assim, eu lembro do Pancho por situações que me marcaram para sempre. Por exemplo, eu saí a primeira vez de Angola numa viagem para rompimento. Quem estava lá de gladiadores? Pancho, Tanás e o Chiwanga. Fomos para Moçambique, o Pancho estava lá. Nós já vivemos situações tristes de se contar. O telefonema do falecimento do Sim, mas prefiro não falar disso. Isso aí ele próprio já falou e fica por ali, ok? Então, eu lembro do Pancho como um gajo forte que estava do meu lado. Uma vez nós fomos numa festa na Fubu, nos deram corrida de katana para nos matar, nós a pular teto a teto. Porque nós estávamos numa festa e parece que alguém... eu não percebi quem se meteu com uma miúda que era a namorada do gangsta daquela zona. Só sei que veio um grupo com katana. Festa e tentaram paquerar a é assim, para já nós estávamos na área VIP, ok? Nós estávamos na área VIP, não estávamos assim tão junto com o pessoal. E havia duas damas, assim, as damas mais boas da festa, estás a perceber? Todo mundo estava de olho. E uma delas é namorada de um gangsta, tipo, de um gangsta daquela zona, ok? Então o que aconteceu? Foram informar aquele nigga, olha, que a tua dama está numa festa onde aqueles niggas do rompimento também estão. E parece que os niggas querem partir para cima das damas. Os niggas estão aí a conquistar. Os bradas vieram com katana, romperam a porta, atiraram o material do DJ no chão, começaram a bater toda a gente a katana na Fubu. Imagina, 2 da manhã nós fugimos como? Era subir o muro e tu nunca ias para outra rua, havia várias casas. Então tinhas que andar teto em teto de cada casa até encontrar o outro bairro onde poderias fugir. A cada teto que a gente pisasse, o pessoal dentro acordava e gritava Gatuno, Gatuno, todo mundo acordava a nos dar corrida. Geral. E eu estava com quem? Gui, Pancha, não sei o quê. E aquela é uma cena que eu gravei. Epa, e depois nós... Se te apanhasse, você seria mais cheio. Epa, não sei, meu irmão, não sei. Epa, apareceu um fã que nos meteu no quintal dele, estendeu o pano no chão, dormimos aí até 5 horas, clareou um bocadinho, fomos a correr na paragem, fugimos. Uma vez fomos numa festa no Zamba 1,
organizadores lutaram às 2 da manhã, o gajo estava a nos apoiar em termos de transporte, lhe bateram, foi embora, festa acabou. 2 da manhã, como é que íamos sair do Zamba 1 até em nossas casas? O paizão tinha aqui no Casquel, o Pancho tinha aqui no Palanca, eu tinha aqui no Prenda. Nós saímos, o paizão disse para bro, aconteça o que acontecer, se os juízes não vierem armados ou tiverem que se pôr com a malta, vamos lutar ou vão nos fatigar, ou nós vamos fatigar, vamos embora. E nós saímos do Zamba 1 até no São Paulo, onde conseguimos encontrar um taxista que ajudou-nos a dar um empurrão porque nos reconheceu a pé, 2 da manhã. Então os episódios que eu tenho, os momentos que eu tenho com o Panchi, que eu vim partilhar aqui publicamente, são esses, momentos de que a gente venceu. Hoje a gente tem um certo reconhecimento, mas nem tudo foi um mar de rosa. Passamos por várias situações tristes, obviamente que nem todas eu vou trazer aqui a público, mas a maior parte dos momentos bons e maus que eu vivi no rompimento, o Pancho esteve aqui do meu lado, esteve lá. Então, o Pancho é meu nigga e vai ser meu nigga para sempre, ok? Se aconteceu isso que nos separou, isso não muda a minha opinião sobre ele. Para mim, é um gajo forte, é uma boa pessoa, é um bom MC e o resto Deus sabe. Eu percebo isso. Ainda sobre o PNB, Plano Nacional de Boicote. Ah, ok, Plano Nacional de Boicote. É curioso que tu digas isso. Mas há várias pessoas, o Pancho, eu acho que é dos gajos que, embora tenha sabido como a brincadeira começou, tomou as dores de outros rappers e veio publicamente falar sobre isto. Que muitos rappers nos bastidores não gostaram desse teu discurso. Inclusive alguns que eu sei que estás aqui a dizer que estiveram lá quando a brincadeira foi concebida. Como por exemplo, curioso, quem? Por exemplo, vamos lá chegar. Okay. É curioso, por exemplo, que alguém, por exemplo, o Magnata teve a coragem de vir publicamente. Não, o Magnata não esteve lá. Não esteve lá. É normal que ele tire que faça uma interpretação errada, ele não esteve lá. O Magnata foi dos que teve coragem e não esteve lá, claro, de vir publicamente rebater essa cena do Plano Nacional do Boicote. Inclusive criou uma contra-inteligência contra o plano de boicote. Não achas que a dada altura os niggas sentiram-se incomodados e por isso vão te atacando? Olha, tu disseste, inclusive algumas pessoas que estiveram lá. Quando eu criei essa brincadeira, todos que estiveram lá encararam como a brincadeira mais uau do dia. O Brasa, o Tanaizi ligava. Do rompimento. Essa brincadeira, esse Big, tá boicotar, ele é tipo Big Nelo, não sei o quê. Tá vendo? Então, tipo, bro, isso é uma diversão, mano. Okay. Porque assim, quando eu criei essa brincadeira, até a primeira pessoa que eu lhe disse, eu vou te boicotar, se matou de rir. E aquilo ficou. Não foi o Panchelaneiro, acho que foi o Brasa, entre o Brasa ou o Tanaizi ou o Young Black. Bro, todo mundo estranhou com aquilo. Há uma particularidade, o pessoal lá em casa não sabe, mas quem convive pessoalmente comigo sabe. Tu já viajaste uma vez, né? No evento em que eu estive, em Malães. Repara que quando a gente viaja, eu tenho uma coisa na cabeça. A viagem é algo fatigante, ok? Principalmente de carro. E eu até em certos pontos evito ir de carro porque passo mal. Então eu procuro sempre a diversão, criar momentos hilários, para a gente se divertir, ao invés de estar aí em papo. Para não estar aqui com o Eduardo e ficar falando mal do A ou do B. Que tal nós... Atenção, mas nem tudo que conto é piada. Há situações hilariantes que eu sou do bairro, boy. Eu sou do bairro. Vocês cresceram... Eu digo assim no Fly, você cresceu na cidade, por isso é que tu não viste o que eu vi. Ok. Mas continua. Quando a gente viaja, as pessoas vão ficar no meu quarto, porque eu conto com cada história. Atenção, história é a reprodução de um facto verídico, não é história. É história. É que é sinônimo de mito, de fábula e de conto. Ou seja, é fruto da imaginação, do pensamento do narrador. Não é o meu caso. Eu sei fazer isso, sei contar piada. Mas a maior parte das histórias que eu conto são histórias e não histórias, porque são factos que eu vivenciei ao longo da minha infância no meu bairro. E acabam por ser cenários, acabam por ser histórias caricatas e que levam a pessoa ao riso, tá vendo? Então, mesmo a inventar uma piada, normalmente no céu dos gladiadores, quando a gente viaja, e tudo isso acontece quando a gente viaja, porque a gente fica muitas horas juntos, está a perceber? Eu conto cenas, crio brincadeiras que dão graça, e o Plano Nacional do Boicote foi uma dessas, está a perceber? Todo mundo que esteve ali achou graça, todo mundo riu, mano. Então podemos perceber? Reduzir a isso que não existe esse plano. Nunca existiu! Não há nada. Nunca existiu! É como a história dos Iluminados. O Brasa gosta disso! Existe, né? Nunca existiu! Ok. Você se sente grato por o Fly ter proporcionado melhor, a chance de se afirmar na plataforma dele?
não obstante as tuas valências pessoais? Não, claro, porque o posicionamento social é o culminar dessas duas situações, né? As valências que eu carrego comigo, ou seja, os valores que estão agregados em mim e a oportunidade de estar nessa plataforma, que é uma plataforma sólida, que tem um vasto público e que acaba por mostrar aquilo que eu sei fazer a muita gente em diferentes pontos do mundo. Repara que somos vistos por pessoas no Brasil, Inglaterra e assim sucessivamente. Então não tem como não ficar grato, não tem como não ficar grato. Embora que no abono da verdade apraz-me dizer que o rompimento hoje eu digo que é uma faca de dois gumes na minha vida, percebes? Proporcionou muitos momentos de alegrias e muitas tristezas mesmo, muitas tristezas profundas mesmo também. Mas isso a tristeza não é a organização, não é porque a organização ou tu não é isso que estamos a dizer, tu fazes uma brincadeira, todo mundo apedreja, nem sempre vai ser compreendido. Tá, enquanto CEO do rompimento, pessoalmente, achas que o Fly em algum momento já te protegeu no jogo a ponto de criar ciúmes entre Olha, o ciúmes que existe não é uma questão de proteção, é uma questão de amizade. Eu, quando entrei no jogo, o paizão já conhecia o Fly, já fazia um freestyle na Sagrada. O Fly já conhecia muitos outros niggas. Todos que me antecederam, por exemplo, MCA, Nigga Fix, Racker, o próprio paizão, já estavam no jogo. Eu, quando entro para o rompimento, num curto período de tempo, eu passo a ser o gladiador mais próximo do Fly. Isso incomodou todos. Digo isso sem medo de errar. Isso incomodou todos os gladiadores à volta até hoje. É assim, esse problema não está só eu vou explicar num contexto social, porque não é um problema só do rompimento. Repara que até nas empresas é assim. Quando tu és o confiado do boss, né, do diretor, porque tu és um trabalhador exemplar, há colegas que não se alegram com isso. Estás a perceber? Há colegas que vêm, esse é o queixinha do boss, esse é o não sei o quê, esse é o tal, esse é o bajulador, esse é o... Portanto, criam uma série de situações para te desacreditar. E eu disse aqui há pouco que no rompimento eu vivi grandes alegrias e grandes tristezas. E muitas dessas tristezas que eu vivi são fruto dessa ligação muito próxima que eu tive com o Fly. Mas os fatores que me ligaram ao Fly... foram para lá das batalhas. Sim, foram para lá das batalhas. Repara, eu entro com aquela batalha com Drácula, que foi um boom. Deu o que deu. Ele como CEO não tinha como me ver como mais um, porque nem o público me viu como mais um depois daquela batalha. Era um mero depois gladiador. vieram outros fatores à colação, a própria proximidade geográfica. Ele vivia aqui junto mútuo, eu vivia no Prenda. Por exemplo, o Panche, comparativamente à distância entre o Fly e eu, e o Fly, o Panche, ou o Fly, o Tanaizi, eu estava mais perto. Estou a te explicar ainda numa perspectiva geográfica. Que essa perspectiva cresceu quando o Fly entra para o Unitel dos Coqueiros. E eu trabalhei aí no Hotel Continental, bem perto do meu serviço, ou seja, do serviço onde eu estava, para o serviço do Fly. É daqui para ali, é 3, 4 minutos andando. E a gente tinha um calendário de trabalho praticamente idêntico. Eu trabalhava até os sábados às 12 horas, ele trabalha até os sábados às 12 horas. Então, a gente se encontrava todos os dias, Eduardo. As mais velhas dizem assim, vizinho também é família, porque quando acontece algo de errado, Ele é o primeiro a estar lá. o teu irmão de sangue, irmão uterino, saíram do ventre da mesma pessoa. Se estiver no Wish, que vai te ajudar é quem está próximo de ti. Então, essa proximidade geográfica fez com que eu e o Fly nos tornássemos muito amigos, porque depois a gente começou a partilhar ideias que transcendem o rompimento. E, aliás, maior parte do tempo que a gente passa junto, conversamos coisas fora do rompimento. Mesmo contigo, agora que a gente tem uma certa amizade, discutimos política, desporto, música, muitas outras coisas que acontecem por aí fora, estás a perceber? Então, isso caiu mal para os rompedores. O que é que eu constatei? Eu constatei que, sendo o Fly o CEO da liga, a pessoa que vai te escalar para a batalha, a pessoa que vai te pagar, todo mundo quer estar perto dele. Estás a ver? O facto de eu estar muito perto, por esses fatores que estou aqui a citar, e mais alguns que não me passam agora na cabeça, criou logo um ciúme exagerado, mano. Estás a ver? E vendeu, os gladiadores venderam a ideia de que tudo o que o Mente Mágica faz é fruto da amizade com o Fly, porque eles estão sempre juntos. E o que mais me deixou triste nisso é o quê? É que nós ficamos tão amigos que depois esses comentários vindo de fora
começaram a entrar dentro de uma amizade sólida que nós temos. Ok. Nós chegamos a níveis que eu considero absurdo. Eu estou tipo numa banda com o Fly, ele tirou uma foto e ele está a dizer, eu se postar esse mambo para os gladiadores, não posso postar isso, mano. Ok. Quando eu sou teu brada, tu és meu brada. Quando nós não conseguimos estar à vontade, porque o retórico ou não sei quem vai achar que não, nossa amizade é que estraga isso, é que faz aquilo. E aquilo vai se repercutir na nossa amizade, que já comungamos coisas que não tem nada a ver com rompimento. É um pouco triste. Infelizmente nós chegamos a esse nível, porque depois começou a se evitar coisas. Por exemplo, eu não tenho vergonha ou medo de falar nas câmaras. Eu dormia na casa do Fly. Eu saía do Luzia das vezes e dormia lá. Às vezes mesmo era convite dele. Às vezes eu estou cansado, largava às 22, porque eu trabalhava em turno, e a maior parte das vezes estudava de manhã. Então, saí do Lusíada, voltar para o Prenda, 22, 23, para depois de manhã, descer de novo, e ele já vivia aqui no centro da cidade. Se eu dormisse lá, para depois descer na school, ou fazer aí uma, como é que eu vou dizer, não me vem agora a palavra, mas whatever, às vezes ficava mais fácil. E às vezes era por outras questões, está a ver? E então, eu acho que os gladiadores, nasceu nos gladiadores um ciúme, esse ciúme se agudizou e foi vendido para a plateia. Há niggas que não me gostam porque lhes foi informado que eu cheguei onde eu cheguei, fruto de uma amizade que se estabeleceu entre eu e o Fly empurrou a máquina e maquinou toda a liga a favor do Mente Mágica. Estás a perceber? Houve, essa questão é muito profunda, ok? Isso não é chegar no leve, ok? Nós chegamos a níveis que, vou preferir não falar tudo, porque eu já não estou para trazer questões muito tristes, estás a ver? Porque, assim, eu sou um gajo proativo. Nos restos do rompimento eu entrei para batalhar, mas tudo que eu observei e que eu achei que poderia se aperfeiçoar ou a melhorar, eu ajudei. Eu não vi isso dos outros gladiadores. Eu era aquele gajo, ou sou aquele gajo que liga para o Fly e diz, Fly, esse aspecto está mal, se tu tentares fazer assim vai funcionar. E algumas coisas que eu fui dizendo ao Fly, o Fly implementou e funcionou. Logo ele começou a ver que eu sou um gajo proativo e com uma visão que transcende apenas o meu lado artístico. A partir dali, ele tomou a liberdade de me pedir opinião sobre certas coisas. Coisas que não interferem em resultado nem em escalar os MCs para batalhar. Questões técnicas, por exemplo. Pô, bro, o que achas se a gente sair do Elinga e fazer um evento ali, achas que vai funcionar? O que os gladiadores nunca perceberam é, quando tu és um gajo, tens uma opinião credível, tu consegues contribuir para o crescimento do movimento onde estás inserido, as pessoas vão gostar de falar contigo. Eu paro na casa do Inamoto, eu não vou no Inamoto para discutir, não tens que me acudir, não tens que me batotar. Mano, não é isso. O sanguinário, que é irmão do Inamoto, tem prazer em falar comigo. Gosta de falar comigo, eu gosto de falar com sanguinário, eu aprendo com sanguinário. E esse processo é recíproco, niga convida-me, estás a ver? De igual modo assim, um Fly também às vezes faz, boy, estamos aqui, às vezes acontece uma questão, niga liga, pergunta, assim como eu também tenho a liberdade de ligar para ti ou para quem eu achar que pode me esclarecer sobre determinados assuntos, estás a perceber? E nós temos gladiadores, sim, e nós temos gladiadores que, Eduardo, nunca te passou pela cabeça lhe chamar para algo, porque tu sabes que ele não vai te esclarecer sobre isso. E nesse aspecto, eu sou o gajo mais solicitado. E os niggas não percebem, não. Porque, olha, o Kangadinho em tempos me disse que quando ele foi gravar a primeira vez, o Toda a Verdade, porque depois vocês já gravaram aqui, na casa do Walter, havia uma dúvida que tinham, e que o Fly ligou, e eu esclareci a questão. E aí falou, pô, eu estava no cubico do Fly com o Walter, não sei o quê. Temos uma dúvida sobre o mamãe, ele te ligou e tu esclareceste, não sei o quê. Pô, esse mamãe é fixe, estás a ver? Ele teve humildade em admitir que é fixe e perceber que eu sou um gajo prestável para outras nuances. Outros gladiadores, pô, está ligando Mente Mágica, tudo é o Mente Mágica. Em tempos estive num programa da Zap, um jovem escreveu assim no Facebook. Esse jovem Mente Mágica, ele representa bem o rompimento noutros fóruns. Eu lhe vi no programa, gostei muito do que ele falou, e XYB. Foi um gladiador, não vou falar o nome porque já não me importa expor ninguém pela negativa, mas é alguém que todo mundo conhece, ainda que o mencionamos algumas vezes. Foi lá comentar, o vosso mal é esse. Vocês pensam que ele é o único que estudou. Vocês pensam que só ele que sabe falar. Estás a perceber? O que acontece? Eu fui fazendo várias análises sobre isso e conversando com algumas pessoas. Eu converso muito com o meu puto, porque o meu puto é formado em psicologia. E eu acho que às vezes é bom ter alguém para conversar. E eu percebi que o facto de eu ter essas valências
acaba por incomodar muita gente, ok? Os gladiadores venderam essa ideia num público, falando nas batalhas, nos posts, niggas postam, o mente é assim, o fly é assim, o Inamoto. Quer dizer, e nós temos um público que está nem ali para apurar a veracidade. Ok. Eu se postar agora, o fly me fez isso, niggas vão acreditar, mas não pode ser assim. Mas as pessoas fazem isso. Eu percebo, acontece. Tu próprio, Eduardo, vais partir para a próxima questão. Isso vai levar 3 horas, ok? Tu próprio, Temos o dia Eduardo, todo. tu próprio, Eduardo, em tempos, tu trabalhas em televisão, para quem não sabe, desculpa por estar aqui a expor isso. Em tempos me convidaste, que era para ir participar de um programa que não precisa falar o nome e fazer uma análise sobre questões sociais do país, questões de natureza política, não sei o que, etc. Yeah. E, epá, eu achei, em termos de bagagem, eu estou capacitado, mas atendendo outras questões que aqui ainda não te falei, achei melhor não ir. Eu acho que é um passo que eu vou dar daqui a algum tempo e tenho estado a me capacitar mais para isso, ok? Capacitar em todos os aspectos. Mas eu não te vi, por exemplo, a depositar essa confiança num outro gladiador. Se calhar tu não viste um outro gladiador com a mesma habilidade, com o mesmo engenho, com a mesma valência de chegar num programa daquela magnitude, onde passam docentes universitários, onde passam pessoas formadas em diferentes ramos do saber, políticos renomados do panorama político angolano e não só. Tu tens que ver bem quem vais colocar ali, estás a ver? Então, se eu acabo por ser chamado para dar uma opinião, para conviver por causa disso, epa, bro, tu não tem, niggas não tem que criar, esse mambo também entristece-me muito, mano. Passamos noites a falar, mas tem que passar por outras questões. Passa. E, enfim, vamos ficando sem tempo. Nós tivemos, durante algum tempo, um gladiador muito problemático. E teve alguns desentendimentos no jogo, inclusive com o senhor Fly Squad. Mas hoje já não andam juntos. Vocês, melhor, já não andam juntos e eu quero saber porquê, o disjuntor. Olha, é assim. Há uma dica que o Fly me deu, não sei se ele ainda se lembra, mas eu nunca me esqueci dessa dica. Em 2013, na altura, a Fly processava os vídeos para o YouTube no Epixana. E epa, como também trabalhava aí na Mutambo, uma vez o acompanhei e ele me disse assim: o game é das coisas mais sujas que existem. Do jeito que nos juntou, amanhã pode nos separar. E essa dica faz todo sentido. Hoje eu olho para a minha trajetória, para as pessoas que eu tive próximas e que agora estão distantes, e eu vi que epa, ele profetizou algo que poderia acontecer na minha vida e isso acontece, ok? Já estava no jogo. Eu já fui muito próximo de muita gente, mas mano, vou te dizer uma coisa. E falamos aqui há pouquinho do Pancho, que estamos em posições desavindas. Então com o disjuntor foi quase a mesma coisa. Eu já dormi em casa, não sei se a casa dele ou se é do irmão dele, mas ele teve durante um tempo no Quilamba. Eu já dormi lá, já fomos muito chegados, estás a ver? Já fomos muito chegados e ele já esteve perto de mim numa das situações mais tristes da minha vida, mas não estou aqui para trazer isso à tona. E aquilo me marcou muito, mas às vezes por outras questões, você vê como é que as coisas mudam, estás a perceber? Como é que os niggas depois acham X, acham Y e se afastam, é uma situação muito triste e eu preferia não se alongar muito sobre isso. Eu percebo, ainda bem. Com a última batalha contra o Beia, o julgamento foi popular. Contabiliza oficialmente 3 vezes e ele te vence. O que tens a dizer sobre isto? Sobre a opinião pública ou tipo minha opinião sobre as batalhas? Estas batalhas que tiveste com o Beia, e na última, o julgamento popular, ele venceu. Não, queres que eu fale que é sobre o julgamento popular ou o meu entendimento sobre a batalha? Estou entendendo. Ou as duas coisas? Deixa-me só melhorar aqui, reformular a pergunta. Nas 3 ocasiões distintas que batalhaste com o Beia, tu venceste. Venceste? A pergunta é assim, Sim. ok. Eu já te disse, eu não sou um gajo de responder perguntas assim, venci, perdi, venci, não. Eu argumento para tentar ficar claro. O que acontece? É assim, falando do Beia, importa mesmo recuar na primeira batalha para depois chegar até a terceira batalha. E eu disse aqui sobre o choque de opinião relativamente à aceitação ou não do contraditório, que é um problema que a gente tem. E hoje, antes de vir aqui, eu tive com um ex-colega de faculdade e ele me disse assim, estávamos a falar sobre uma outra questão, mas só estou a trazer isso à colação para fundamentar o ponto que eu vou chegar no fim da resposta. Ele me disse assim, a democracia vai nos matar. A democracia que nós pedimos, que nós angolanos achamos que não, precisamos de um país com uma democracia completamente madura, vai nos matar. Por quê? Vou ser repetitivo.
porque nós não aceitamos o contraditório. Nós temos dificuldade em achar que o outro pode pensar diferente de nós. Quando o outro não comunga as nossas ideias, ou não é humilde, ou é arrogante, ou é não sei o quê, ou é tal. Okay? É assim, foram 3 batalhas com Beia. Honestamente falando, eu não tenho nada contra, primeiro, os júris que decidiram as 2 primeiras batalhas e contra o público de um modo geral. Tudo o que as pessoas acham sobre as batalhas todas que eu fiz com Beia é algo que eu respeito. Nunca vou discutir, desacreditar ou depreciar alguém que chegasse e me disser: tu perdeste as 3 batalhas com Beia, o Beia te humilhou. Nunca vou discutir com ninguém, nunca. É a opinião dele, deixa só concluir. É a opinião dele e eu respeito, mas não concordo. O problema nasce pelo facto de eu não concordar. Tá a ver? Para algumas pessoas, na minha consciência, eu, na minha consciência normal, na minha forma própria de ver as coisas, primeira batalha, o Beia nem chegou no calcanhar do que eu remei. Nenhum. Não vou te dizer porque não, vai no YouTube e vê a opinião pública. Não estou a falar para você, é minha opinião, eu. Nem chegou no calcanhar. Segunda batalha, exatamente a mesma coisa. Para mim, mente mágica, atenção aí em casa, não estou a falar Joaquim Antônio Paulo que vive no Golfo ou não sei quem, que estuda na Rússia, não. Minha opinião, ok? Se a tua opinião é contrária, eu respeito e tu tens uma consciência, podes formar a tua própria opinião, isso é aceitável, não tenho nada contra. Mas eu, como um ser que também tem a capacidade de raciocínio, também analiso e tiro minhas próprias opiniões. Eu venci indiscutivelmente e eu durmo tranquilo sobre isso em casa. Nem que 1 bilhão de pessoas disserem o contrário, vou chegar lá. Nem que 1 bilhão de pessoas disserem o contrário, essa é minha consciência tranquila, a minha opinião. Venci indiscutivelmente a primeira. Venci indiscutivelmente a segunda. A terceira, eu só senti o último round do Beia, mas ainda não formulei um juízo conclusivo, porque não assisti ainda ao vídeo. De momento eu estou sem internet em casa, se calhar vou baixar hoje o vídeo, vou aproveitar que há internet para depois assistir. Do outro dia? A sensação que eu tive lá é o quê? O primeiro round e o segundo eu tive bem. Não senti o primeiro round e o segundo dele. No terceiro round ele teve melhor, para mim, ok? A primeira impressão que eu tive lá, mas tu também sabes que isso acontece, e eu acho que na Batalha do Tanais Tu chegaste a jogar o microfone no chão? Não joguei, pois é, tens que perceber uma coisa. Quando tu estás a rimar para uma plateia, mesmo, as pessoas, sabe o que é que eu vou te dizer? As coisas negativas, nós o ser humano, nós temos uma paixão pelas coisas negativas. E vou te dizer, se um artista renomado da nossa praça, para te explicar mesmo a questão do microfone, se um artista renomado da nossa praça disser assim: o Mente Mágica é um grande gladiador, vai ter poucas partilhas. Se um artista renomado encontrar todos os meus defeitos e fazer um vídeo a realçar e dizer o seguinte: esse meu deu um merda, vai ter muitas partilhas. Sabe por quê? Porque as pessoas adoram, a energia que se movimenta em torno das coisas negativas é 100 vezes maior. O que é que acontece? Para te explicar que, quando tu estás numa sala com uma plateia, se você mandar um grande verso e a plateia vibrar, é quase que praticamente impossível você continuar a remar em cima da vibração. Tu tens que parar para as pessoas pararem. Calma. Tu tens que parar até as pessoas acabarem de aplaudir. E isso é algo que acontece em quase todos os vídeos. E não me digas que não. Espera, Eduardo. Deixa então te explicar. Por que eu pus o microfone no chão? Deixa eu te explicar. Se as pessoas vibrarem pela positiva, em função do barulho das pessoas, tu tens que parar, deixar as pessoas acabarem de vibrar para você continuar. No inverso é exatamente a mesma coisa. Se tu rimares algo que as pessoas acharem que isso não tem sentido e de gritarem: uou, não está bom, tu não tens que continuar a rimar em cima desse barulho. Também tens que parar, deixar as pessoas acabarem de te apupar para depois rimar. Se as pessoas não quiserem parar, eu sou um artista, é normal que eu me defenda, pois ao mic, parem de... Quando terminarem, vou continuar. Não é de meter e de ir embora, não. Eu nunca entreguei o mic de, não sei o quê, entrego o mic e já não vou rimar, não. Pauso, ou peço mesmo. Em última instância, eu peço, se não gostarem, que eu acho isso completamente normal, porque assim, nós temos que respeitar o público também tem que nos respeitar. O público gasta dinheiro para nos assistir e tem que nos assistir. Nós gastamos energia, trabalhamos, ensaiamos dia e noite
o público também tem que respeitar esse esforço, ok? O respeito é algo recíproco. Se você me respeitar e eu não te respeitar, a coisa não funciona. Então, quando eu digo, calma, já vais dizer, quando eu digo, epá, se gostarem como não, porque se apouparem é porque não gostaram. E é normal, ninguém é obrigado a gostar de algo que eu diga, estás a perceber? Mas é normal que eu peça que, epá, pelo menos respeitem o tempo que eu preparei e deixem-me acabar de rimar. Eu acho isso normal, Eu ok? percebo. Deixa-me perguntar. Então não faz sentido a afirmação segundo a qual o Beia te colheu 3 vezes. Não, para mim não. Tu podes Faz achar sentido. isso, eu respeito. Respeito quem pensa isso, mas para mim não. Eu, na minha consciência, não. Não dei a minha opinião, apenas perguntei. Não faz sentido para ti? Não. Claro que não. Portanto, és jurista, parabéns, não é? Mas diga-me, é verdade que você pagou parte da tua formação superior com rendimentos vindos do resto do No último ano, a grande parte das propinas foram pagas sim, com o rendimento das batalhas. Eu já disse isso uma vez na rádio, yeah. Ok, isto é... Ok, é bom. Parabéns, hein? Agora és advogado estagiário. Não, eu não quero falar da vida pessoal, não falo da vida Mente pessoal. mais, por qual é a favor. avaliação que fazes, embora estejas de fora, por aquilo que acompanhas de fora, qual é a avaliação que fazes da sexta temporada, que foi vencida pelo Mente Mágico? Não, pelo 1000 gigas. Pelo 1000 gigas, exatamente. Olha, já falamos isso é normal que levantes aqui essa questão, mas já falamos disso no talk show antes da final. Mas o saldo é positivo. Apareceram coisas que nós não tínhamos antes e que ajudam para o contributo das pessoas. Por exemplo, a plateia cresceu, apareceu o Geraldo, que ofereceu um prêmio que é muito bom. Eu acredito que as visualizações também cresceram. O saldo é positivo. Saldo é positivo. Da competitividade teve bem. Teve bem. Acho que a final teve mal. Eu fui muito apedrejado por dizer que a final foi a final mais wake. Mas é a minha opinião e eu vou dizer, podem apedrejar se quiserem, são livres para tal. A final foi uma like, mas a temporada, num cômputo geral, teve saldo positivo. Bom. Muito bom. Eu vou ultrapassar essa pergunta, já deixo a tua opinião agora, acaba por ser a mesma coisa. Diz uma coisa, achas que a modalidade que a organização utilizou este ano, que é a motivação dos artistas de respeito, influenciou negativamente no desempenho? Falo, por exemplo, daquela questão das vezes os niggas receberem um cachê, em caso de vitória, óbvio, e na mesma receber um cachê, embora inferior, em caso de derrota. Não acho que influenciou pela negativa, porque assim, independentemente de receber uma quantia simbólica em caso de não se vencer, o primeiro objetivo quando se entra numa batalha é vencer, é para vencer. Então acho que todo mundo que entra em palco entra com esse objetivo. Algum gladiador que tu admiras? Eu respeito todos, respeito todos porque assim, importa dizer uma coisa, ficar num palco com alguém que pode te dizer tudo o que ele quiser não é algo fácil, ok? Não é algo fácil. Então, eu respeito todos. Até aqueles que vieram aqui e disseram que não me respeitam, eu os respeito. Eu respeito muito Paizão e digo, não é a primeira vez que eu digo isso. Já disse isso no programa do Inamoto e já disse no talk show e vou dizer novamente aqui. Eu, para entrar nos Reis do Rompimento Primeira Liga, foi preciso eu ver o Paizão, o MCA e a Medusa, ok? Estes tiveram uma prestação bonita, eu gostei, e nasceu em mim a vontade de quiser fazer parte. Independentemente dele estar a passar por um momento não bom, mas o respeito da minha parte existe e eu respeito todos. Todos mesmo, todos. Porque não é fácil fazer aquilo. Há quem não aceita porque sabe que não é fácil, então é de se respeitar. Tu e o JR são amigos. Muito amigo mesmo, muito amigo. Ele é respeitado, por isso perguntei. Sei que vocês é são muito amigo mesmo. Há muito redes amigo, sociais. há um amiguismo grande entre nós e um respeito muito grande. Mas como é que é essa linha dos niggas estarem sempre a dizer Mente Mágica, tu também és armado em jurista, vives na casa da velha, como é que é? Ora, estás no cubico da velha ainda e tal? Eu acho normal, claro que estou a lutar para ter casa própria e eu acho normal agora. É assim, a questão do ser jurista, do não sei o que, eu acho que os niggas iam olhar até para isso, porque assim, vou te dizer uma coisa com toda honestidade. Eu e todos os outros gladiadores da RRPL pertencemos ao mesmo substrato social. Eu não vi em nenhum berço de ouro. Acho que já teve em minha casa. Sim. E se calhar já tiveste em casa de outros gladiadores. Ok. A realidade é exatamente a mesma. A diferença é como cada um de nós enfrenta a realidade. Há quem olha para aquilo e acha que eu sou de um bairro periférico da cidade de Luanda, sou de uma família humilde, não sei o quê, e vai lamentando. Eu não penso assim. Eu penso que
devo lutar para tentar inverter o quadro, que essa luta é uma luta incansável. E é desta forma que o meu pai sempre me disse que tu tens que trabalhar para se formar, tens que lutar para ter o que é teu. Nós não temos, mas tu tens que lutar para ter, bro. E isso que tem que acontecer. Por isso eu te disse, eu já não venho aqui para dizer não, eu sou do bairro, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Mano, eu estou a lutar para ter, ok? Augusto Cury, no livro Código de Inteligência, fala das 4 armadilhas da mente e uma delas é o comodismo. Okay? O comodismo pode ser entendido como aceitação do nível, do status em que você se encontra e achar que dali você já não passa por você ser de um quadrante social baixo. Okay? Todos os outros niggas que passarem aqui, nós vivemos os mesmos problemas sociais. Os bairros têm as mesmas características. E mesmo a questão da estruturação familiar é idêntica. A diferença é como cada um de nós pensa. Okay? Tipo, bro, eu tenho bradas que me perguntam, bradas do bairro, como é que tu foste com dinheiro próprio no Brasil, na África do Sul? Bro, a pior pobreza é a de espírito, é a mental, ok? E eu tive que deixar isso, ok? Eu vivo segundo as minhas aspirações e com tendência de evoluir em busca de dias melhores. Falaste agora há pouco do teu pai, sei que foste muito próximo dele, foram muito amigos. Mas é uma questão muito sensível que eu gostava de ultrapassar. Não gostava de falar. O meu pai já é falecido e é um episódio completamente triste, mas eu não me sinto confortável para falar isso a público. No jogo, sei que aparece em batalhas eventuais, mas tipo, olha, 7ª temporada, por exemplo, 2020. Não, eu não sei por que perguntas isso. Temporada estou completamente fora. Mas é assim, vou-te dizer algo. Tu conquistas um fã. Mas vou-te dizer algo. Se tu reparares na temporada que terminou, sabes quantas batalhas eu fui assistir pessoalmente? 2 ou 3, ok? Eu estou com um pé dentro e um pé fora do jogo. Não falo isso com orgulho ou com felicidade, porque eu acho que eu contribuí muito para o crescimento do jogo e é bom eu estar ali. Porque há gladiadores que podem vir aqui dizer win, mas já pediram conselho, eu já orientei, estás a perceber? Mas eu também não estou aqui para estar no nome de ninguém. Mas é assim, infelizmente, a minha presença no jogo, para além dos ciúmes, com o Fly, eu fui assistir a batalha do Calano e o Young Black. O Calano foi fazer um post a dizer que eu escrevi para o Young Black. Percebes? A verdade é que eu não conheço a casa do Young Black. Não tenho o número do Young Black. O Young Black deu uma barra que eu gostei, entrei como qualquer outra pessoa. Eu sou fã do movimento, óbvio. Eu sou fã do movimento. Eu gosto do movimento. Eu estou a te dizer que eu assisti pessoas. Se repararem no vídeo da Medusa e o Paizão, eu já ia lá. Então, se eu for assistir uma batalha e ver algo que... Eu já entrei para dar um abraço no Salomão. O Salomão uma vez deu uma barra, me esqueço em que batalha, em que ele falou, estamos mesmo aqui a ouvir isso que você está a falar. Pô, Blas, democracia é malaica porque tem que ouvir a opinião do contraditório. Mano, qualquer dica assim, a barra pode não ser exatamente assim. Eu entrei, lhe dei um abraço porque eu adorei aquela barra. Então, todo mundo partiu por cima de mim. Ninguém, você não pode entrar, você não pode... Bro, eu não posso 1000 coisas. Eu sempre que chego no jogo é problema. Isso gasta a pessoa, mano. Isso gasta a pessoa. Magnata fez recentemente um post em que acusou, e ele vai falar aqui quando estiver aqui, atenção Magnata, vamos falar sobre isto, que tu e o Beia, a batalha que tiveram, a batalha dos gigantes, plagiaram versos dele. Citou que tu Magnata. Eu sou fã do Magnata, boy. Quem me conhece sabe disso. Aí, mas eu não sou fã. Atenção. Vou responder. Eu não sou fã. Atenção, se o Namoto puder pôr aí rapidamente um certo, é a barra sobre o banco. Fizeste um duplo. Epa, se tiver semelhança, eu acredito em coincidência, ok? Eu já disse muita coisa. Eu já disse muita coisa que outras pessoas disseram de forma contrária, mas utilizando os mesmos elementos, até do ponto de vista sintático, no que toca à construção frásica. Mas eu também percebo que existe semelhança. Na batalha com Tanais em Malange, eu dei uma dica, que o Tanais depois gritou, essa dica é da Neuma. Verdade seja dita, eu nunca assisti uma batalha da Neuma sequer. Então deve ser coincidência. Se o Magnata acha que eu o plagiei, ele está enganado. É coincidência. Definitivamente não plagiaste. Não, claro que não. De modo consciente ou inconsciente, tu não plagiaste. Boi, uma palavra para o pessoal que segue o nosso movimento. Tu és uma referência e as tuas palavras são sempre tidas em conta. Podes falar para esta câmara. O pessoal... não se deixem levar por falácias, ok? O movimento precisa das pessoas, as pessoas precisam do movimento. E isso até não é só para o pessoal das batalhas, é mesmo para a sociedade angolana num cômputo geral, ok? Nós precisamos de ser mais cautelosos
com os passos que nós marcamos, ter mais calma. O pessoal tem uma tendência de apedrejar, de não sei o que, de julgar. Uma pessoa que não te conhece, tu próprio foste vítima disso na página. Claro que cometeste alguns erros, ok. Mas que tal indicar a solução para o erro que o fulano cometeu? Há pessoas que foram comentar, fulano, vai para aquilo da tua mãe, lhe tiram dali, não sei o que. Isso não ajuda em nada. Criticar é muito fácil. Apontar a solução é difícil. Agora, então, isso não ajuda em nada. E assim, o que me admira muito no pessoal do rompimento é que o teu crescimento incomoda muito. Até o próprio Fly não escapou disso. Eu já vi niggas, o Fly postou uma foto, niggas vão lá, esse agora está a ficar rico, está a fazer dinheiro com o rompimento. Bro, eu quero que o nigga seja milionário. Mas por que os nossos fãs nunca vê ele a crescer? Se ele está a por que não fica milionário? Bro, isso acontece conosco também, estás a perceber? Tu deste um passo agora que é bom para a tua imagem, que é também ter esse programa. E tu começaste logo com um bombardeamento terrível. Cometeste erros, sim. Porra, mas pode-se apontar a solução para isso, para Eduardo. Se as pessoas gostam do movimento, devem ajudar o movimento a crescer e chamar nome, ofender mãe, dizer que o fulano não pode ter dinheiro porque se ele trabalha. Eu assim, eu não tenho carro. Se eu tiver um carro amanhã é problema, mas nossos fãs como então vocês? Lá nos Estados Unidos até contribuem para o artista subir, mas aqui nós temos fãs que, pá, não, esse agora está vestido bem, esse agora tem isso, mas nós estamos a trabalhar para morrer miserável. Engana Zambitata. Abençoa esses fãs. Muito mágica. E pessoal, foi mais uma edição do Toda a Verdade. Meu boy, mente mágica, maior respeito a essa figura de rompimento. Obrigado por ter estado aqui conosco. Então, subscrevam o canal, sigam-me nas redes sociais, sigam a Redes de Rompimento. É nossa família.